Olá, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo. Você sabe, né? Gravo entrevistas em vídeo nesse espaço. Hoje não estou no meu home office, estou aqui no estúdio da Gazeta do Povo, o mesmo estúdio onde eu estou diariamente no programa Sem Rodeios, porque eu tive a oportunidade de trazer para cá a deputada Bia Kicis, que está na cidade, está em Curitiba para participar de um congresso conservador. Não perderia essa oportunidade por nada. Muito obrigada por arrumar um espacinho na agenda. Ah, Sei um que é prazer, Cris. apertado. Quando você falou, eu falei, olha, eu não posso deixar de ir. Eu gosto muito do seu trabalho, te admiro. Então, é um prazer para mim estar aqui com você. E presencialmente é diferente, né? A gente grava no online, já gravei Verdade. entrevistas, já participei de entrevistas ao vivo Sim. em que você estava em outros programas, em outros canais até, mas é diferente mesmo. E a gente quer saber, né, Bia? Eu digo a gente, o brasileiro que acompanha a política, como que estão os bastidores do Congresso. A gente tem em você uma deputada já experiente, porque já esteve lá num mandato diferente desse, né? Porque era de governo, apoio ao Sim. governo, ao então governo Bolsonaro, e agora, até pelas características, um mandato muito diferente, porque oposição e uma oposição extremamente necessária, né? Sim, e aí a gente tem que virar a chavinha mesmo, porque é bem diferente, né? E no primeiro mandato eu tive muitas oportunidades por ser muito próxima ao nosso presidente Bolsonaro, fui vice-líder do governo no Congresso, fui vice-líder do partido e fui presidente da CCJ. Sim. Você sabe bem, Acompanhou toda aquela acompanhou história da PEC do voto isso. impresso. Eu era autora Uhum. da PEC do voto Sim. impresso, que a gente aprovou na CCJ, e depois fui presidente, a primeira mulher a presidir a CCJ. No início, foi bastante tumultuado, porque o PT faz uma oposição muito violenta. Uhum. E eles não queriam de jeito nenhum, especialmente as mulheres. Olha só, falam tanto, mulher do lugar de mulher onde ela quiser. E, no entanto, as mulheres da esquerda foram exatamente as maiores opositoras à minha presidência na CCJ. Felizmente, superei isso com o trabalho, com inteligência emocional, Uhum. consegui superar. E está aqui, Cris, ó, só para você ter uma ideia, eu trouxe até o relatório meu, o anuário que a gente chama da CCJ, que foi uma das mais profícuas dos últimos tempos. Até porque, né, Bia, acho importante falar da tua experiência anterior à experiência como deputada, porque você vem de uma carreira jurídica, Isso, né? isso. E jurídica em outros tempos do judiciário brasileiro. Vamos deixar Sim. isso bem claro. Eu Porque fui no momento... procuradora do Distrito Federal por 24 anos, antes fui advogada do SERPRO por 7 anos. Então, essa é a minha formação, é jurídica, por isso que eu fico tão, Cris, tão zonza com o que está acontecendo, angustiada, porque tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu aprendi na minha profissão, não vale mais, Não. Cris, sabe? E a gente vê, e deve ser mais doído para vocês, né, para você e outros antigos profissionais do judiciário, a gente vê Ministério Público aparelhado, Totalmente a aparelhado. gente vê algumas cortes de justiça aparelhadas, alguns tribunais de justiça, a gente vê essa conivência com governadores, mulheres de ministros sendo indicadas para tribunais de contas e ninguém fala nada, aí conseguem derrubar uma aberração dessas, caso do Pará, no dia seguinte já derrubam, já dá uma liminar para voltar. Então, é um deboche mesmo com as leis. Sempre tem um desembargador de plantão, alguma coisa para dar uma Eu não estou dizendo que isso liminar. seja novo, né? Eu sou repórter, sou Sim. jornalista há 33 anos, cobri inúmeras vezes esses casos de nepotismo cruzado. Isso existe, acho que desde que o Brasil é Desde Brasil. que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, o Brasil é Brasil. Mas, de qualquer forma, ver isso continuar, isso se perpetuando, ao mesmo tempo em que as leis passam a não ser mais respeitadas, porque o judiciário já não respeita, a Constituição já não é defendida pela Corte Maior, que é justamente quem deveria. Era a né? garantia que a gente tinha, né? Exato. A garantia de ter, você sabe que se alguma coisa desse errado, você tá com um processo, às vezes está sendo perseguido, mas você sabe, não, vai chegar nos tribunais superiores lá, eles vão, né, aplicar a lei, a Constituição, e é exatamente o que não acontece hoje, né? Então, ela está sendo aplicada ao contrário. E a gente ouve vozes como, por exemplo, o doutor Ives Gandra, o maior constitucionalista vivo, né? Falando, né, que o Supremo não tem respeitado a Constituição, então realmente fica complicado. Mas aí, voltando para o Congresso, agora, é o que eu te falei, da virada de chave, quando a gente entrou pela primeira vez em 2018, o mandato começou em 2019,
Eu me lembro que a gente chegou assim com sangue nos olhos. Então a gente queria subir na tribuna, queria falar. Uhum. E a gente encontrou uma oposição muito organizada do PT. E eu lembro que os deputados mais experientes chamavam a gente e falavam assim: ó, gente, deixa eu explicar para vocês como é que a coisa funciona aqui. A oposição grita, o governo vota. Não fiquem entrando nesses embates, porque isso tudo é obstrução, é uma forma de retardar as votações que importam para o governo. Então, a gente evitava, a gente não Aham. falava tanto. E o nosso eleitor que assistia às sessões Cobrava, né? cobrava. Por que a gente liga na Voz do Brasil, só tem o PT falando, falando? Então, a gente teve que encontrar um equilíbrio. Eu, por E exemplo, tinha muita gente de primeiro mandato, né? Não tinha era só a muita Bia gente de Kicis. primeiro mandato, mas a gente falava, não muito, mas para nossa voz também aparecer na Voz do Brasil, para Uhum. as pessoas poderem acompanhar. Mas a gente teve a compreensão de que o trabalho era feito nas comissões. As comissões eram mais importantes, era lá que tudo, o debate acontecia, né? Agora tem uma diferença grande. Bom, primeiro que agora nós é que somos oposição e nós estamos nos organizando. Eu diria que a esquerda não esperava a nossa forma, como a gente Uhum. veio. Nós fazemos reuniões, o nosso líder da oposição é o Carlos Jordi, que tem feito um belo trabalho. O líder da minoria é o Eduardo Bolsonaro. A gente começa a semana, né, toda terça de manhã, já em reunião, para fechar a pauta, ver quais vão ser as palavras de ordem. Mas aí são quem? São os deputados que estão em comissões importantes ou junta Não, todo não, mundo todo que mundo. lota um Não, auditório, né? Só o não. PL elegeu 99. Claro que não estão todos ali bem alinhados com a oposição, Não, mas. mas assim, essa reunião também não é só o PL. Uhum. A gente tem os partidos de oposição, então a gente tem os deputados do Novo, a gente tem o pessoal do Republicanos, a gente tem do PP, do MDB. Todos os partidos têm deputados que são de oposição, ainda que o partido esteja na base. Uhum. Você tem aí o MDB, por exemplo, você tem o Osmar Terra, né, que é oposição. Então, a gente tem muita gente boa. E a gente começa a semana se reunindo e todos os anos da tribuna, todos. Então, assim, todos os dias eu subo na tribuna para falar. Eu, Luiz Lima, Carlos Jordi, Nicolas, Gustavo Gayer, Luiz Felipe Bragança, Carol Detoni, Cris, todo dia. Vão não só ficando mais conhecidos É. do eleitor, e até do opositor mesmo, porque estão ali presentes, como você mesmo citou, vão para a Voz do Brasil, mas também estão nas outras mídias, né? Jornais Sim, acompanham. não, o tempo Como inteiro. levam assuntos importantes até para fora do Congresso, né? Porque o que é dito na Exatamente. tribuna é que Sim, acaba saindo na imprensa, reverbera, reverbera. né? Então, eu diria o seguinte: o trabalho está sendo bem organizado. Agora, o problema é que o poder legislativo está muito enfraquecido, Cris. Essa é que é a verdade. Está, Então, a né? gente se desdobra, a gente faz o nosso trabalho, uma dedicação. Por causa desse avanço do judiciário sobre os Exato. demais poderes. A dedicação é muito grande. Eu diria que, gente, vocês não têm noção, né? Assim, parlamentar, a gente praticamente não tem vida pessoal, muito pouco tempo para dedicar à família, muito Uhum. pouquíssimo tempo de lazer, pouquíssimo. É final de semana, você vê, a gente viaja, porque, apesar, São por exemplo, eu congressos, sou é a sempre parlamentar demandas. do DF, né? Esses dias na feira, o Agro de Brasília, eu saí de casa às 7 da manhã, voltei às 8 da noite, passei o dia inteiro no agro, então recebendo, conversando com os agricultores, fazendo entregas, Fim de acompanhando semana os também, né? negócios, final de semana, domingo, participando de congresso conservador, Uhum. vinha a Curitiba. Então, a gente viaja muito e E tem precisa também, não tem como, né? Porque é o momento de estar mais próximo do eleitor. a gente tem que estar próximo do eleitor, próximo do povo brasileiro, é. porque o nosso mandato, ele nos projeta nacionalmente também, Uhum. né? Eu sou uma parlamentar Sim. que vim das ruas, Sim. então eu, por exemplo, onde eu ando no Brasil, tem pessoas que me conhecem, que admiram, que gostam do meu trabalho, querem tirar uma foto, querem conversar. Então, é claro que eu tenho que me concentrar mais no DF, Uhum. mas a gente acaba viajando até para levar a mensagem para o Brasil, né? E tem um trabalho que a população em geral não vê muito, mas é esse das comissões que você citou, né? E que é tão ou mais, é mais importante até que o do plenário, né? O do plenário é a finalização ali de uma discussão. Só que o que tem acontecido é que vários projetos têm sido retirados das comissões e ido direto para plenário. A pedido do governo, né? A pedido
do governo ou um parlamentar, a gente consegue pegar as assinaturas suficientes para levar direto para o plenário. Aí se Que foi se o o que Arthur aconteceu Lira... com o famigerado Aquele PL do da censura aí. 2630, uma coisa É, horrorosa. é. Né, conseguiram aprovar a urgência, eu votei contra desde o início, eu não entendo essa mentalidade de dizer, não, eu sou contra, mas eu vou votar a favor da urgência para fazer um gesto para quem? Para a pessoa que quer te calar? Sim. Então, assim, não contem comigo Não por tem esse tipo de gesto, coisa, né? É. não. Mas, enfim, a gente conseguiu obstruir ao ponto de retirarem de pauta, porque viram que não iam levar. Agora, isso graças ao trabalho do povo, Cris. A A pressão gente popular, conseguiu né? mobilizar muita população. É o que a gente sempre fala, né? As pessoas não dão valor para o poder que é mandar um e-mail para o deputado, ou marcar na rede social, ou ligar para o gabinete, conversar com o assessor, porque esse recado chega para o deputado, né? Chega, chega. Partindo aqui do meu gabinete, né? Por exemplo, a minha chefe de gabinete, ela lê todos os e-mails. Depois, quando ela despacha comigo, ela trata os assuntos. Um ou outro e-mail que ela fala, isso aqui é mais pessoal um pouco, ela lê para mim, aí eu falo, olha, esse aqui vamos responder de tal forma, né? Já aconteceu de eu receber um e-mail, me emocionar com aquele e-mail, ligar para a pessoa, mais de uma vez, falar. Inclusive, pessoas que nem do DF era, da Bahia. Um senhorzinho, Cris, mais de 80 anos, manda um e-mail falando que ele tinha perdido totalmente a esperança com a política e que, graças ao Bolsonaro e ao meu trabalho, que ele tinha ido votar com mais E de pensa, 80 um senhorzinho anos que foi votar com 80 anos e se escreveu um e-mail. na Às vezes eles nem querem Bahia. saber de Exatamente. internet, né? Cris, no interior da Bahia. E ele falou: fui votar, eu não votava há mais de 40 Aí você ligou anos. para Eu ele. liguei para ele. Claro. Tem que, né? Liguei, falei, ele nem acreditou que eu estava falando com ele, sabe? Então, assim, a gente acompanha de perto. E eu já vi muito parlamentar, eu mesma, mudar o voto por causa disso aqui, ó. Você tá lá e você fala, meu Deus, as redes estão massacrando. Às vezes você tem um entendimento, eu falo assim, nossa, mas o povo não quer desse jeito. Até a participação de vocês em jornais, né? Eu que participo de vários e participei nos últimos anos de veículos diferentes, o tal do chat, o chat do jornal. Na hora que a deputada Bia Kicis está sendo entrevistada sobre o PL da censura, sobre ter votado contra ou a favor, o que reverbera ali na hora é um termômetro do que está acontecendo nas casas de quem está assistindo a TV Câmara ou, eventualmente, nos carros onde estão ouvindo a Voz do Brasil. Realmente, é o que eu falo da interatividade, né? Muita gente reclama, mas é uma ferramenta sensacional E por que da você acha que eles querem modernidade calar as redes, Cris? por causa disso, O né? desespero é esse, porque a esquerda ela não domina as redes sociais. Não adianta, não domina. Eles dominam as escolas, eles dominam as Meio universidades, artístico, eles dominam o meio artístico, eles dominam muita também coisa, né? em várias instituições que são aparelhadas. Agora, as redes sociais são da direita, não adianta. Porque o Basta brasileiro é pegar o conservador, ranking, isso está provado em pega o pesquisa. ranking, tem lá, de 20 parlamentares, 2 da esquerda, 18 da direita. Então, eles ficam... Daí esse desespero de querer calar as redes de qualquer jeito. Né? E as redes se manifestaram, né? Se As manifestaram. redes e também os outros canais, né? O senhorzinho de 80 anos escreveu um e-mail, alguns ligam, falam com um assessor, e o assessor leva para o deputado. Então, chega, a demanda chega, né? Chega. E, assim, muitas vezes falam tanto em desinformação, mas quem desinforma é a própria mídia. O consórcio, que a gente chama, o consórcio. O consórcio desinforma muito. Muito. Então, se é para falar mal, então, meter o pau na gente, minha filha, aí vale tudo mesmo, né? Então, esses dias teve até um projeto que era para colocar punições pesadas para o empresário que tem, por exemplo, que eles dizem o seguinte, que paga salário diferente para homem e para mulher. Então, eles diziam o seguinte, essa é uma lei para dar igualdade salarial para homem e mulher. Quando eu fui ver, era assim, multa de 1.000 salários mínimos se tivesse uma diferença na função. Só que, Cris... Tem coisas que são Tem subjetivas, muita né? coisa que é subjetiva. Você sabe que você tem, às vezes, um empregado que é muito mais proativo e ele acaba acumulando Pegar meio que... o meu métier aqui, jornalismo, né? Todo mundo é jornalista, É. todo mundo igual. Existem funções diferentes dentro do jornalismo e isso determina algumas diferenças salariais em função de atribuições mesmo. Mas se a gente pegar o grosso dos jornalistas, vamos pegar uma redação que tenha 100 jornalistas,
10 são excelentes e 80 são medianos. Medianos. É normal. É isso normal em qualquer em lugar. qualquer profissão. É. Esses 10 não vão poder ser melhor remunerados. É. E vamos supor que desses 10 sejam 10... 8 homens, 8 2 homens mulheres. e 2 mulheres, né? Eles têm que ganhar igual os outros 80 homens. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, o que acontece? Eu trabalhei muito nesse projeto para tentar diminuir, por exemplo, eram 1.000 salários mínimos de multa, eu consegui reduzir, acho que não sei se ficou 50 ou 100 no final, mas eu consegui reduzir e falei, olha, eu vou votar contra, mas vamos trabalhar para que algumas pessoas do partido podem querer votar a favor, mas não dá do jeito que está. Então, a gente foi diminuindo. E essas negociações os absurdos. Vocês fazem na tal reunião de... Não, isso foi no plenário mesmo. No plenário mesmo. Porque esse projeto foi levado para o plenário, aprovaram a urgência. Então, ali, coisas... no plenário, você vai num cantinho, debate com o relator, conversa e tal, fala, não, a gente vai boicotar, não vai deixar votar. Só que nem sempre a gente tem número para não deixar votar. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu negociei bastante para diminuir ao máximo os danos e depois o projeto foi aprovado. Só que as pessoas não falam que a igualdade de salário entre homem e mulher já existe, está prevista na CLT desde 1952. Sim, é antiquíssima essa lei. E na Constituição de 88 está lá. Já tem a igualdade. O que essa lei fazia... Era o tipo de lei, desculpa te cortar, mas vai surgindo aqui a ideia. Era o tipo de lei que se tivesse de projeto que se tivesse passado por uma CCJ, esse questionamento já teria sido feito lá na comissão. Pois é. Não teria nem perdido o tempo do plenário. Na verdade, o que eles queriam era aumentar a punição para o empresário. E eu falo, gente, olha só, eu defendo que mulher ganhe igual, eu sou mulher, claro, a gente não mas quer eu também injustiças, defendo que as mulheres possam ser contratadas, porque vocês vão criar tanto problema para quem contrata mulher. Vão eliminar as vagas, né? Que vocês vão eliminar as vagas. Se você coloca uma multa desse tamanho, o empresário fala assim, eu tenho 2 para contratar, eu vou pegar um homem, porque com esse aqui eu não vou ter chateação. Porque a gente sabe como é que é feita a fiscalização, aí vão aqueles fiscais, entendeu? Super esquerdistas, que começam a querer... também, né, começa a ter corrupção, não, para não te multar, porque você pode levar uma multa violenta, você me paga aqui. A gente tem que pensar que na vida real essas coisas acontecem e muito. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente cria problema para quem comete a loucura de investir nesse país. E que essa é a tristeza de um governo de esquerda. Eles estão sempre querendo criar dificuldades para vender a facilidade. Exatamente. Fase Mas padrão. O que saiu estampado em jornais? Deputadas votam contra igualdade salarial da mulher. E eram as deputadas da direita, sabe? Né? Sim, as da direita, óbvio, né? E aí, as pessoas começaram a escrever, poxa, Bia, você votou contra. Eu falei, gente, olha, aí eu gravei um vídeo, gente, olha só, lei tal, desde 52, Constituição. O que eu votei contra foi esse tipo de punição, que vai acabar tirando o emprego de mulher. Aí os eleitores, não, entendi, Bia, tá certo, eu confio em você. Então, assim, gente... A necessidade também de dar espaço para vocês falarem, né? Porque essa mídia do consórcio só traz para tentar te jogar uma casca de banana, ver se você pisa e te colocar numa pegadinha ali. Não há espaço atualmente para os deputados de oposição, né, para falarem na grande mídia. Não, porque raras vezes. Eles cortam tudo. Vê aí o que aconteceu com a Jovem Pan. A Jovem Pan, que era uma rádio, você sabe, você foi vítima disso também. Sim. Né? Então, assim, a própria rádio entrou no radar esses dias. O ministro Alexandre disse que ela era puxadinho de partido político, era um braço de um partido político. Vem cá, e a Globo News, e a Globo, todos aqueles que fazem esse trabalho para a esquerda. E desvirtuando um pouco, mas é um assunto importante também, os sleeping giants da vida, que são inconstitucionais porque se escondem no anonimato. Então, eles usam da sua liberdade de expressão, mas escondidos no anonimato. Isso, colocaram então, lá um casalzinho, não sei de onde. Não estão garantidos pela Constituição. Não estão. Né? E esses achacando os patrocinadores comerciais das empresas para tentar asfixiar financeiramente. Aconteceu aqui com a Gazeta do Povo. Né? E tanto que a Gazeta do Povo hoje em dia busca mais e mais assinantes e peço, aliás, para vocês, logo mais vou dar a dica da promoção do momento. Porque a gente precisa depender cada vez menos de publicidade, já que os nossos contatos comerciais e tal sofrem esse achaque de Sleeping Giants. Então, realmente é tudo que vem da esquerda é impressionante. É para tirar a liberdade de expressão, mas dos de direita. Sempre. Ou dos veículos de direita. Fiz a parte aqui por causa da história da Jovem Pan, mas voltando ao Congresso, vamos falar um pouco das comissões parlamentares de inquérito, né, que são as comissões permanentes são super importantes. Aliás, você está, né, numa bem importante. Eu não estou em nenhuma das comissões de inquérito porque eu sou presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que é a comissão mais importante para a oposição,
porque lá a gente convoca ministros de Estado, convida diretores, né, de Presidentes de estatais também, Uhum, para virem se explicar. A gente trabalha junto com o Tribunal de Contas da União, o TCU, a uhum. gente Que também está fiscaliza. aparelhado, então essa comissão é extremamente importante para estar de Exatamente. olho Então, a ali. gente fiscaliza, né? É o nosso papel. Uhum. Então, por exemplo, um deputado que é médico, já foi secretário de saúde, é da comissão, ele foi visitar os hospitais federais, né? E assim, ficou horrorizado com a falta total de recursos, todo Tudo. tipo de recurso, Uhum. não só recurso humano, de recurso, uma coisa horrível. Sim, E são hospitais às vezes falta o federais. básico ali, né? Falta esparadrapo. Então, aí a gente entra, né, e questiona no Ministério da Saúde. Agora tem essa questão da insulina. Já aprovamos pedido de informações, né, para o Ministério da Saúde, que a ministra da Saúde aprovou compra de insulina direto da China, de laboratórios que não são registrados na Anvisa. Então, isso é E a tudo Anvisa também precisa muito responder, como que, né? preocupante. Como que não está também a Anvisa fiscalizando É e muito preocupante, né? Então, assim, é muita coisa, é tanta coisa para fiscalizar, Cris, num governo como esse, que faz tanta coisa errada, tanto absurdo, que é um governo que já é conhecido, né? Todo um histórico de corrupção. Essa comissão é uma comissão que vai trabalhar muito, aliás, aí já está não trabalhando. sobra tempo para participar de comissão parlamentar de inquérito, Além de imagino, né? que, Cris, a gente tem só no nosso partido são 99 deputados, né? Então, todo mundo quer um lugar ao sol. Então, você não pode querer ter tudo. Eu sou E tem, vice-líder também do PL, então eu isso. Eu oriento perguntei no sobre as comissões plenário. parlamentares de inquérito justamente pelo teu histórico de trabalho no judiciário, né, na Procuradoria-Geral do Estado, Do é isso? Distrito Do Federal. Distrito Federal, Do né, Estado. do distrito. Mas pela experiência no meio jurídico, seria lógico o eleitor pensar, poxa, eu quero a Bia lá ajudando a fazer interrogatórios, a levantar provas, Mas tem muita né? gente Mas boa. tem muitos outros Você tem, também, por exemplo, um Ramagem, que é um cara que foi da delegado de PF, Polícia Federal, acostumado a e foi presidente inquirir. da BIM, né? Exato. Aliás, entrevista da semana passada, publicada aqui na minha coluna, foi com o deputado Pois Ramagem. é, então ele é um cara que está Uhum. acostumado a inquirir, né? Colher Ele está na depoimento. CPMI De do 8 de 8 de janeiro. Aham. janeiro. Então, ele é um cara O muito próprio bom. Sérgio Moro está como suplente na parte das vagas do Senado. Lá eu vi que está como suplente. Foi alguém que fez carreira como juiz, né? Então, Isso. realmente tem gente. No Senado, tem lá uma pessoa que conhece muito de CPI, porque já participou de várias, que é o senador Magno Malta. Uhum. Ele é um cara duro na queda, então é bem bom também. Apesar do governo estar dominando essa CPI especificamente, né? Essa daí temos esse problema que até eu hoje estava vendo uma entrevista do doutor Ives Gandra falando, né, que o propósito de uma CPI é você ter a minoria controlando, né, a minoria fiscalizando. E nesse caso deram aí fizeram uma Deram um manobra. salto duplo carpado, E como dizem. isso, e o pior, né, que ele falou, que tanto a relatora como vários integrantes da CPI não assinaram a CPI. Então, não tinham interesse, fizeram de tudo para barrar. Então, E como que eles podem a outra estar coisa lá? 6 deles são do Maranhão, que é o estado do ministro Flávio Dino, Isso. que é um dos investigados Exato. já certos da CPMI. Então, assim, são coisas que acontecem que você fala, uma coisa que não tá, que tá errada não pode estar certo, o que está errado não está certo. Então, preocupa. Porque como é que vai ser essa CPMI? Preocupa. Mesmo com o André Fernandes dizendo que vai fazer relatório paralelo, ele que é o autor, né, da CPMI e tudo. E que outra coisa que foi uma aberração até certo sentido. Normalmente, quem propõe a criação de uma CPMI preside. Isso aí o presidente Arthur Lira mostrou para gente que nas últimas, sei lá, 40 Não foi assim. CPIs, em, sei lá, 17, digamos, aconteceu dessa forma do presidente presidir, que De na quem grande propôs a na CPMI, maioria não. aham. Então, assim, Tá. a gente sabe que, na verdade, estão sendo feitas manobras, porque hoje o legislativo, embora a gente tenha, sim, homens e mulheres parlamentares valorosos, dedicados, que lutam, que nós estamos dedicando a nossa vida a isso, com prejuízo de vida pessoal, tudo isso. Mas quando você entra na política, você sabe que esse é o preço a pagar. Então, apesar de termos muitas pessoas assim, e que nesse meu segundo mandato aumentou o número de parlamentares que vieram com garra para ser oposição, apesar da gente ter isso,
A gente sabe que o outro lado, o lado de lá, que está unido, o executivo Com o e com o judiciário. judiciário, são 2 poderes para sufocar o parlamento, porque, infelizmente, a gente não tem número suficiente. As pessoas falam: "Por que vocês não obstruem tudo?" Porque a gente não consegue. Porque a gente até fala assim: "Não vamos marcar presença, não vamos marcar, vamos tentar obstruir". Na hora que dá um número mínimo, 257, a gente tem que ir lá. Claro, já que Já vai ter sessão, não sessão, adianta a gente não vamos ir. falar o que a gente pensa, né? Exato, vamos brigar, vamos negociar para mudar os textos, conseguir melhorar, fazer as coisas menos piores, né? Mas, por outro lado, a do MST, A do MST que é está na Câmara, muito boa, muito porque boa a e provavelmente maioria vai é conseguir oposição. Hum. Assim, o pessoal conseguiu se preparar bem, Uhum. né? O governo acho que não estava de olho, não estava esperando que a coisa saísse do jeito que saiu. E eu acredito que essa CPI, sim, vai dar muito o que falar. Vai ser Vai importante. dar bastante E, em resultado. paralelo, algumas do Senado, ONGs da Amazônia, parece que vai sair mesmo. Tem a das americanas também, tem até a das apostas do futebol. Tem um monte de coisa acontecendo Tem. paralelo. E só pode ter 5 CPIs ao mesmo tempo Exatamente. na E Câmara. tem uma importantíssima que o deputado Marcel Van Hatten está levantando as assinaturas Sim, do abuso de ali, do autoridade. abuso de autoridade. Que Essa daí é eu assinei no ano passado, já assinei esse ano de novo, porque mudou a legislatura, Uhum. teve que colher as assinaturas. Essa é importantíssima. importantíssima. Essa ainda tem que galgar ali É algumas assinaturas para conseguir. importantíssima. E, além disso, nós temos vários projetos, PECs, Proposta de Emenda à Constituição, para mudar como que a coisa acontece. Por exemplo, será que a solução é botar mandato para ministro do Supremo? Não sei, mas E eu sei que existem vários projetos que estão parados na Câmara, né? Mas o que a gente sabe é que não dá para ficar do jeito que está. voltar à prisão após condenação em segunda instância, pelo fim do foro Eu privilegiado, acho, que já foi aprovado no Cris, Senado. uma das coisas que eu acho mais importantes, e aí, sério, é tirar a competência criminal, a competência STF. originária penal do STF. Porque o que acontece? Você tem um sistema de freios e contrapesos em que o Senado fiscaliza Não tá os fiscalizando, ministros né? do Supremo. Só que os ministros do Supremo abrem inquéritos, investigação, seguram processos contra Porque eles também investigam os senadores. senadores. Então, Então, fica aquele jogo fica, de na cena, né? verdade, exatamente, fica troca de favores. Nem você me mexe comigo, nem eu mexo com Mas você. esse projeto já existe? Esse para tirar a parte Sim, criminal do se STF? você tira o foro privilegiado, você já derruba isso. Uhum. E essa PEC já foi aprovada no Senado, Falta é só a só Câmara. ser aprovada na Câmara. Eu nem acho que a redação ficou a ideal. Eu realmente não acho. Porque vai ficar tudo para juízo de primeiro grau. Então, vão atazanar a vida. Todo mundo entrando com ação em tudo quanto é canto do país, você tendo que se defender, não é uma boa solução. A melhor solução é colocar, por exemplo, ou já na segunda instância, ou no STJ, mas no momento a situação está tão terrível que é melhor que Pra seja cortar esse assim. mal pela raiz, É né? melhor que seja assim, entendeu? Para tirar do Supremo, porque daí os senadores não vão temer. Entendeu? Que esse Porque é tem o muito problema, né? senador que não quer nem saber de mexer com o ministro Supremo, porque ele E os teme. ministros do Supremo estão prendendo pessoas ilegalmente. Tem Exatamente. centenas de brasileiros autoexilados no exterior. Você deve Exatamente. conhecer também, mas Sim, eu conheço. Tem jornalistas a rodo, censurados. tem. Influenciadores digitais que trabalham como jornalistas independentes, analistas políticos independentes, Sim. desmonetizados, bloqueados. Gente, É eles assim, vão E ali. isso incita uma difamação por É. parte da esquerda. Parece que a pessoa cometeu um homicídio. Né? Né? Não, hoje os maiores crimes que existem são os crimes de opinião, crime de palavra, Sim. que o povo chama Bom, aí Daniel de Silveira preso, né? Não precisa dizer mais nada. crime O de Bismarck, ódio, crimes que não existem. Bismarck, um humorista preso. Temos humoristas calados, porque isso também vai disseminando pelas outras instâncias do É judiciário. uma coisa horrível. Mas então, para encerrar, não posso deixar de perguntar sobre o caso do Deltan. Até porque ele também tem uma origem na Procuradoria da República, no caso, né, Isso. Ministério Público Federal, todo o histórico de atuação na Lava Jato, e o absurdo dos absurdos de inventarem um artigo, uma coisa que não existia, uma interpretação, para tirar o mandato dele. Como Da que vai mesma rolar isso na forma que Câmara? inventaram para tirar o Lula da cadeia, inventaram uma incompetência relativa que foi tratada como absoluta, que depois que já precluiu, que já foi tratado, não poderia mais isso ter sido de novo ventilado, inventaram uma saída, estão inventando agora também uma para o caso do Deltan. E que deve avançar para outros também, a gente sabe disso. Não tem dúvida, ainda mais agora com essa composição do TSE, o Lula acabou de
colocar mais Mais 2, 2. indicados pelo Alexandre de Moraes, não são pessoas que vão estar debaixo da asa do Alexandre de Moraes. E a gente sabe que todos nós temos inquéritos no Supremo, estamos, né, em inquéritos, processos no Qualquer TSE. coisa vira processo, né? A esquerda processa todo mundo por qualquer coisa, E impressionante. eles têm advogados, eles têm dinheiro para isso, roubaram muito. Eles têm, né, aquelas equipes de advogados que eles pagam. Eles têm milhões escritório. no exterior ainda, Não, contas na Suíça. imagina. Marcelo Odebrecht falou o valor. As da conta na pessoas, Suíça, que 300 só Dilma milhões, e Lula, né? só Dilma pra e Lula cada. mexem nessa conta, sem falar as outras contas todas, né? Então, o que acontece, as pessoas falam, porque vocês não processam? A gente processa também, só que chega uma hora que a gente não consegue mais pagar. Porque eu, por exemplo, movi processos contra pessoas que inventaram coisas, inventaram, e eu provei que era mentira. André Janones Chegou é o no ícone, Tribunal Superior, eles mudaram. Não, você é política, você tem que aguentar a crítica. Mas isso não é crítica, isso é mentira. Eu provei que é mentira. Não interessa, entendeu? E aí você que tem que pagar o advogado, o outro 20 mil, 30 mil. Então, assim, chega uma hora que a gente não aguenta, porque a gente não desvia dinheiro, a gente não rouba, sai do nosso salário, sai do nosso dinheiro, do nosso bolso. Então, é muito difícil. Agora, nós estamos nos organizando para isso, para ver no que o partido pode nos ajudar. A gente tem que ter equipe jurídica, não tem jeito. Inclusive, contar com trabalhos, né, de pessoas que queiram se voluntariar também para trabalhar. Porque, assim, a gente sofre, é um massacre. Mas eu te perguntei do Deltan só, eu não quero esticar muito. Sim, não, do Deltan eu quero falar. Dentro da Câmara, o que pode acontecer? Não, eu quero falar o seguinte, no caso do Deltan, inclusive eu postei um vídeo do doutor Ives Gandra falando que a Câmara pode não cumprir essa decisão. Pode, porque no artigo 49, inciso 11 da Constituição, diz que compete ao Congresso zelar por sua competência normativa. Então, o Congresso fez uma lei, a lei da ficha limpa, e disse quais são as hipóteses em que uma pessoa pode ficar inelegível. E se ela tiver um PAD, que é um processo administrativo disciplinar instaurado, e ela pedir a demissão para fugir do PAD, ela fica inelegível, uma coisa preventiva. Só que ele não tinha PAD. Ele tem a certidão de que ele não tinha nenhum Conselho PAD. Nacional do Ministério Exatamente. Público, né? E aí eles inventaram um que é para pegar um Deltan. Então, o doutor Ives falou, não precisa cumprir essa decisão, porque aí vocês estão garantindo a competência, a prerrogativa de vocês. Você entendeu? Não é pelo Deltan. Mas o Arthur Lira, presidente da Câmara, está ciente disso? É lógico que ele está ciente. É lógico que ele está ciente. A questão é se ele quer fazer o legislativo legislar ou se ele quer continuar como um capacho a questão do ali realmente é você peitar o TSE, peitar os ministros do Supremo. E aí, todo mundo sabe, né? Com essa história deles terem o poder de condenar, investigar, as pessoas ficam com medo. Não é todo mundo que tem coragem, entendeu, Agora, uma Cris? última pergunta, júri, incômoda. O Arthur Lira foi o presidente eleito com a maior votação, 400 não sei quantos votos, uma coisa inacreditável. Inacreditável. Significa que ele teve muitos votos dos que hoje estão na oposição. Óbvio que ele não é Lula, então a gente precisa separar também um pouco isso. Mas esses deputados que deram voto para Arthur Lira não podem pressionar agora para que ele faça valer as prerrogativas do Legislativo? Nós temos feito isso sem parar, Cris. Eu me lembro que a primeira vez que eu votei no Lira, que foi da outra vez, eu falei para ele, que ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero que você defenda as prerrogativas do Congresso. Não dá para o Congresso ficar de joelhos mais, entende? Então, a gente tem falado isso com ele. Agora, realmente, não é bom quando você tem um presidente que é eleito com essa vantagem toda. Agora, o PL foi o primeiro que chegou. O PT ia ter outro candidato. Quando eles viram que o Lira ia ganhar, eles vieram junto, entendeu? Então, isso foi ruim. A minha preocupação e a pergunta, isso aqui é um pedaço da anterior, eu tinha dito que era a última, mas é porque essa questão do Deltan, parece que vai ser decidida pelo Lira, mas com a mesa diretora, que toda dominada por pessoas do governo, praticamente. Não é dominada, porque você tem, até por Maria exemplo... do Rosário tá lá, né? Não, a Maria do Rosário, mas assim, a maioria, né, você tem aí, por exemplo, no PL, você tem o Sóstenes, que é o segundo vice, você tem o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, que é o primeiro vice. Aí depende, assim, o que essas pessoas, até onde elas estão dispostas a fazer valer as nossas prerrogativas, incomodando os ministros. O judiciário. Que está todo mundo com medo do judiciário. Exato. Vamos acompanhar para ver o que acontece. Bia, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Parabéns pelo teu trabalho. Tenho certeza que nossa audiência gostou aqui, vai acompanhar mais de perto ainda. E boa sorte, né? Sucesso, saúde e serenidade para que continue enfrentando as batalhas. Obrigada, Cris. Tudo que a gente pede, saúde,
serenidade e sabedoria para tomar as decisões, né? E a gente não pode ser ingênuo. A gente sabe que esse momento é um momento perigosíssimo, nós estamos angustiados, mas a gente tem que continuar lutando. Desistir não é uma opção. Não é opção, né? Estaremos todos de olho e pressionando, fazendo a nossa parte também, que é muito necessária. Agradeço também a você que esteve conosco até agora e te convido, caso não seja assinante da Gazeta do Povo, a vir conhecer o jornal. A Gazeta está com uma promoção, R$ 6 por mês durante 6 meses. Os primeiros 6 meses da assinatura com 75% de desconto, para que você venha mesmo conhecer o conteúdo do nosso jornalismo e saber o quão diferenciado é em relação a esse consórcio que a gente fala aí, né, que adotou uma narrativa pró-governo, pró-judiciário, contra a liberdade de imprensa. A Gazeta defende com unhas e dentes a liberdade de imprensa e de expressão e defende muita coisa que são também os seus valores. Acesse Convicções Gazeta do Povo, conheça os valores da Gazeta do Povo e acesse o link aqui na descrição do vídeo para ter a nossa assinatura por R$ 6 nos primeiros 6 meses. Você vai ter muito conteúdo exclusivo produzido por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.